Seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas, na TV Cidade, canal 14 da NET, aqui em Farroupilha. Você que está assistindo hoje vai, se degustar, e eu acho que é essa a palavra, degustar, com a história que eu trouxe para você. Você sabe que é nosso propósito no Resolvendo Dilemas trazer cases, soluções, coisas que realmente já existem e acontecem aqui na nossa região. Porque esse é um dos grandes fatores do Resolvendo Dilemas e da nossa TV. Mostrar que existe aqui coisas que possam fazer diferença na sua vida. Você não precisa se mudar para o fim do mundo ou para outra coisa para que isso aconteça. E a minha trajetória e todas essas minhas buscas trazem para você experiências incríveis. Eu trouxe hoje aqui e eu vou dizer, gente, quando eu convidei, eu achei que ele não vinha e ele me peitou. Ele disse assim, quando? E eu disse, tá me desafiando. Hoje. Que horas ele me disse? Eu disse 19. Eu disse, agora ele vai dar um miguezão. Tô lá. E não é que tá aqui, né? Léo Redondo, o cara da Conexo. Meu amigo, é um prazer te receber. As câmeras do Resolvendo Dilemas são suas. Se apresenta, conta um pouquinho de você aqui, que eu vou te encher de pergunta. Obrigado pelo convite. Paulista, recém-chegado, acho que tem um pouco tempo aqui na região, então estou conhecendo os pratos típicos, as cachoeiras, as empresas. Isso é uma delícia, né? Conciliar trabalho com vida pessoal e toda essa experiência que eu acho que a região traz, né? E de fato meu último destino foi Santa Catarina. Mas o Rio Grande do Sul tem essa característica da cultura, da região, da tradição muito forte, e é um grande aprendizado para um paulista que saiu do interior, paulista caipira, né? E que está percorrendo aí as empresas, aprendendo muito com as empresas daqui. Estou adorando entrar em indústrias, né? Conseguir pegar o produto, entrar no processo, conhecer todo um legado que foi construído em empreendedor na região, mas também tentar inspirar, contaminar, ajudar e apoiar empresas a se reinventarem, empresas grandes, médias, tradicionais da região, mas também dar aquela faísca, aquele gás que empresas pequenas, startups precisam para empreender, porque a gente precisa repensar o modelo de trabalho, o modelo de negócios, a forma que a gente atua. Então, Conexo, né, a plataforma de inovação aberta que faz parte das empresas Randon, mas que trabalha com várias empresas como Sicredi Pioneira, Soprano, Tramontina, Sandrin, Florence. Então vai do agronegócio, metal mecânico a serviço financeiro, justamente repensando modelos mentais, o que é liderança, o sentido do trabalho, como a gente executa projetos para obter resultados diferentes. Porque a mesma maneira, o mesmo jeito, não dá para entregar nada de novo. Einstein já dizia isso, né, gente? Olha, eu tô encantada já, assim, o nosso encontro, né? Convergência de ideias é recente. Ele esqueceu de contar para vocês, mas ele recepcionou o Startup Weekend e foi lá que eu conheci ele. Vou fazer de novo aquela cena. Pô, minha cabeça explodiu. E aí eu acho que essa é a sensação, porque eu entrei lá desacreditando total de 54 horas e blá blá blá, isso aqui estão me vendendo coisa, e saio de lá transformada. Se vai dar empresa, tua pergunta, né, para mim hoje mesmo, não sei. E a gente tá aqui exatamente porque eu queria muito que ele contasse como é que ele veio parar no Sul, como é que essa história de um cineasta que queria fazer filme, que queria, né, revolucionar a TV brasileira, acabou revolucionando uma apresentadora brasileira. Espero ter ajudado, né? Acho que precisamos ter ambições, né? E como um rapaz do interior de São Paulo,
as minhas referências eram por meio da mídia, né? Então eu fui um cara que lia história em quadrinho, que assistia filmes e tinha contato com o mundo por meio da mídia impressa, revistas, mas muito cinema e televisão, né? E sabia que o meu espaço não era na cidade que eu nasci, que é Bauru, que eu adoro Bauru. Pra mim tem os melhores pôr do sol do mundo, assim, é incrível. Churros de Bauru é maravilhoso. E que não tem nada a ver com Bauru, vendido em Caxias do Sul. Ah, isso é. O Bauru da Serra é só a Serra É, que é. tem. É uma loucura isso. Mas é só um capítulo isso, já é um capítulo. E de fato, durante graduação, é isso mesmo. Eu queria ser cineasta por conta dessa possibilidade de inventar mundos e criar histórias e ter contato com realidades diferentes, né? E era isso que eu queria para minha vida. E na graduação e no meu mestrado eu estudei televisão digital. Uau. Então, eu entrei num curso que estava numa crise, e eu acho que quando a gente entra num curso, a gente está em crise existencial, porque é cedo, é uma super pressão escolher um curso, né? E ciência social aplicada, ter contato com filosofia, sociologia, psicologia, já dá um nó na cabeça, mas eu estava estudando em fita beta em fotografia analógica e quando eu fazia estágio não era isso que eu via, né? Então passei por Rede Globo, Record, TV Cultura e falei, olha, para esse curso fazer sentido eu preciso ajudar a criar essa nova televisão, ou pelo menos pensar, né? As possibilidades dessa nova televisão. E mudei para a capital por conta da TV Cultura. Trabalhei um bom tempo no Sesc, bem na parte artística, né? Com artes plásticas, street art, foi um banho, acho incrível. Teatro é muito bom por conta das referências em cenografia e figurino, história de arte do curso de comunicação. Mas São Paulo é um turbilhão, né? E eu vou usar a palavra sorte, mas eu acho que são encontros, são momentos, estar no lugar certo, na hora Estava certa, preparado. Eu né? acredito que sorte é estar É, preparado. eu conheci algumas pessoas da área de moda e trabalhei para as marcas que eu mais referencio. Eu trabalhei para Osklen, para Cris Barros, para NK, numa época que não existia Instagram, não existia influenciador digital e nem e-commerce. E eu trabalhava na parte de vitrine e visual merchandising de desfile e vinha uma cobrança comercial, né? E eu querendo fazer apenas a parte estética, a gente tinha que responder do ponto de vista de negócio. E a gente começou a atuar na estratégia das marcas, né? E a gente começou a levar roupas para casa das mulheres, já com look, assim, o sapato, a meia, a calça, a blusa. E isso começou a vender mais do que as lojas físicas. Isso porque a gente entendia as pessoas, entendia as necessidades e só respondia para atendê-las, né? E uma consultoria entrou em contato comigo para falar: sabe isso que você está fazendo em moda? Vamos fazer em outros segmentos? E eu falei: não sei se é possível. Eles falaram: e você vai aprender com a gente. E aí, isso que eu já tinha trabalhado, né, em televisão digital, em pesquisa, aplicação, eu entendi que tinha um nome, que era inovação, né? Que de fato é experimentar, que é tentar colher dados e informação para ter resultados diferentes. Trabalhei Bradesco, Itaú, Zurich, Sul América, grandes empresas, e fui descendo para o sul, né? Passei 6 anos em Florianópolis, trabalhando numa empresa de tecnologia, na Softplan, trabalhando no desenvolvimento de liderança, trabalhando em cultura de inovação e entregando resultados totalmente diferentes dessa empresa. E foi a preparação para eu, né, conhecer o frio de Florianópolis, quando bate aquele vento sul, chegar em Caxias, nas empresas Randon, para assumir a gestão da Conexo.
e de fato contribuir, né, com o desenvolvimento dessa mentalidade para a região, né? Então, de fato, é estar preparado para uma indústria 4.5.0, que é a realidade, para um cenário digital que atua não só apenas com produtos, mas também com experiência. Então, quando a gente fala, né, de inovação, E é claro, soluções de de grande escala, soluções, né? né, de grande escala, é claro que a gente pensa no resultado e no projeto de inovação, mas antes a gente precisa pensar nos inovadores, nas pessoas, né? Então tem um trabalho bem forte de cultura de inovação e competências para inovar. E cá estou em Caxias, digo que eu moro na Serra, porque tem tanta coisa para explorar e tanta cidade incrível, cultura italiana, alemã, cachoeira, então eu tô rodando, é só falar, tem cachoeira, tem comida boa que eu vou. Olha só, eu vou te apresentar uns lugares incríveis, porque você Por falou favor. duas coisas que eu amo: cachoeira É e incrível, comida boa. incrível. Mas, Léo, assim, que a gente sabe que o Grupo Randon e todo o legado sempre foi inovador, né? Eu acho que não há, na minha percepção aqui, case de sucessão, né? Tão explícito de sucesso como é as empresas Randon, né? Eu acho que de tudo que o seu Randon deixou, os filhos e o que ele conseguiu gerar de legado na sucessão, e a gente não vê falar, não conhece nada que não seja o sucesso, né? E então era muito legal. Mas entender a Conexo, como você está dizendo, eu te confesso, para mim, isso tem muito pouco tempo, né? A gente ouvia falar raramente assim, né, dos nomes e de tudo, e não linkava Conexo e Randon, Uhum. né? Eu acho que para mim isso tem teu dedo, né? Não consigo perceber que não seja essa uma das tuas contribuições aqui para esse processo. Temos um trabalho até para todos entenderem, né? Que já é entender inovação, entender cultura, que são termos tão abstratos e complexos, mas de fato a Conexo ela está a serviço do ecossistema, né? Muitas pessoas falam, ah, Conexo é a área de inovação da Randon? E a resposta é não. A Conexo é a interface e um ponto de contato com os métodos e aprendizados que a Randon construiu ao longo desse período, disponibilizado para a região, para o Rio Grande do Sul, né? Um trabalho que começou em 2015 de foresight, ou seja, de visão de futuro, e saber o que isso impacta na região, porque você está completamente certa, né? As empresas da região sempre inovaram, mas o mercado e o mundo mudou. Então, esse trabalho que foi feito em 2015 foi um diagnóstico de cultura para entender quais os comportamentos e hábitos, quais os rituais que impulsionaram a empresa até essa história de mais de 70 anos, mas quais características que talvez podem ser barreiras. E a partir disso, iniciou um trabalho corporativo ainda, interno, de desenvolvimento de cultura, desenvolvimento de competência e de liderança para inovar. E chegou um determinado período que compreendeu-se que o mundo é tão acelerado e os desafios são tão grandes que sozinho não dá para responder a esses pontos, né? E que não depende apenas de uma empresa forte, longeva, mas a região precisa pulsar isso, né? Precisa de talentos, precisa de competência, bons fornecedores. Então é uma responsabilidade da Randon também olhar para a região, né? Então nada melhor do que criar uma ponte entre comunidade, ecossistema que a gente chama, né? E a Randon. Então, por que trabalhar só, né? E aí eu costumo falar, aquele P&D guardado as sete chaves no calabouço, escondido, né? De fato por que não abrir e expor vulnerabilidades, ambições como a ambição ESG, né, de sustentabilidade, governança, porque não é só resultado financeiro, é de fato a criação de um mundo mais próspero, né, que é propósito das Da empresas Randon. Randon. Tem que fazer sentido também para as pessoas, para os clientes, para os fornecedores. E a Conexo é este ponto em que
abre a caixinha de métodos e ferramentas, né, para todo mundo que quiser entrar no barco e aprender junto. Até porque não existe bala de prata, não existe receita de bolo, mas existem algumas experiências que as pessoas e empresas De podem resultado e de sucesso, aproveitar, né? claro. Então, Assim como do fracasso. e com certeza a gente também tem muito que aprender com outras grandes empresas e startups que estão dando show aqui na região. Então, é de fato o entendimento que a empresa Andon não faz mais muito resultado sozinha, depende do ecossistema. E o ecossistema pode se beneficiar também com essa interação com as empresas Andon. E aí surge então a Conexo, que tem uma identidade visual própria, a marca própria, a arquitetura pensada para convidar as pessoas. A primeira empresa sem catraca do grupo, com banheiro unissex, que já convida a entrar, né, que é receptiva, é acolhedora, para qual é o seu desafio, para bater um papo, tomar um café e de fato aprender juntos, né? Então é esse o trabalho. Sabe que eu tenho comigo que a pandemia ressaltou muito uma cultura minha interna. Eu acredito, Léo, que nós, é uma frase que eu tenho levado e dito toda vez que o assunto, né, ecossistemas e tudo vem. Nós, como espécie, não sobreviveremos se não aprendermos a trabalhar de forma colaborativa. E aí, eu escuto você e a gente não conversou nada disso antes. Eu escuto você e você me diz que o propósito e a essência de uma das maiores empresas da nossa região é exatamente aquilo que eu acredito. Como é que a gente não vai estar junto num processo desses, né? Porque quando você tem uma visão de futuro, tem objetivos e você expõe isso, você atrai quem também quer construir isso junto, né? Então, as empresas não têm desafios grandes, né? De sustentabilidade, de deixar o processo de produção cada vez mais limpo, né? Contribuir com a natureza, e passa por inovação, né? Então, de fato, precisa conectar, co-criar, colaborar com startups, com estudantes e mestrandos e doutores das academias, porque não é olhar apenas para dentro, mas é olhar em rede, né? A gente tem redes sociais, a gente está conectado, mas o que a gente está usando dessas conexões, de fato, para entregar resultado positivo? Então, de fato, é isso, né? Pensar na nossa região. E eu vou fazer um comentário aqui, porque você que me acompanha, que já assistiu vários programas nossos, sabe que eu sou uma defensora da inclusão. Eu não posso deixar passar esse momento, tá? De dar esse destaque a Conexo, ao Léo e a Semeares. Eu não posso. Porque tive a oportunidade de estar novamente lá e ver uma equipe multidisciplinar, tá? Com profissionais altamente capacitados, surdos, trabalhando em parceria, em comum acordo, em sinergia, se é que eu posso usar essa palavra. É a palavra que está nos guiando. É a palavra que está nos guiando. Sinergia, de uma forma tão Natural. E isso eu só posso dar os parabéns para vocês de ter visto isso. Ninguém me contou, eu vi, né? De fato funcionando. Porque, ai, Léo, eu tô tão estafada de ver essa cultura inclusiva de conversa, né? Claro. Que vê na realidade, experienciar e ver vocês fazendo isso de forma transparente. Porque fácil não deve ser, Não. né? A gente precisa ser sincero, né? Claro, Fácil não deve claro. ser. E entender que nós estamos também aprendendo, né? As empresas Randon estão aprendendo e divulgando isso como um compromisso. Temos que aprender, temos muito o que fazer, mas a gente está afirmando compromisso com a sociedade, né? Então, as empresas Randon têm um compromisso de ter um número adequado de PCDs dentro do quadro de colaboradores, mulheres em posição de liderança, né? Então, isso, claro, a gente precisa entender que são degraus que a gente precisa alcançar. Mas a Conexo não tem
sem colaboradores e a gente tem pessoas, né, que não é por conta de legislação ou por conta de cota, mas é porque agrega, porque as pessoas são competentes e são inteligentes e são capazes de contribuir. Se a gente fala de inovação né, a compreensão que é necessário ter formações diferentes, né? Ter experiências, origens e histórias diferentes. E isso traz olhares completamente diferentes para problemas que proporcionam soluções novas. A gente também precisa se desafiar, porque a gente sai da nossa zona de conforto quando a gente precisa ser cada vez mais empático, lidar com desafios no dia a dia. Então, de fato, é um aprendizado pra gente, né? Trabalhar com pessoas que são diferentes da nossa realidade, né? Então, é muito o papel da Conexo fazer isso e nosso objetivo, nossa missão é levar essas provocações para outras empresas. E a gente tem uma ação afirmativa que é justamente todos os serviços da Conexo têm 50% de desconto para pessoas negras, refugiados, PCDs e é justamente para essas discussões e esses debates, essa afirmação acontecer dentro das empresas, né? Porque isso é muito importante. Para as empresas terem benefício, elas precisam Contratar. reconhecer, contratar e valorizar essas pessoas. Então, é uma fagulha para a gente não falar apenas no dia, no mês, mas a gente atuar durante o ano todo com essas pautas que são tão importantes e que trazem resultado. Isso é muito importante. Eu gosto quando você afirma isso, porque a gente tem aquela suposição, né, de que a mescla pode ser que não resulte, vai dar mais trabalho do que lucro, porque a gente está falando de empresa, né, e o lucro não precisa ser só monetário, Claro. né, mas a gente tem constituições de CNPJs para gerar lucro. Tudo mais é conversa para deixar o bolo bonito, né? E esse lucro pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser em existência, em comunidade. Posicionamento de marca, né? Então, há várias formas, né, de se medir esse resultado. Mas há pesquisas acadêmicas que comprovam que empresas com mais diversidade, e é uma diversidade da forma de pensar, né? Neurodivergentes, né? Pessoas que interpretam, que têm insights, que têm ideias diferentes. Mas isso passa pelas origens, pelas características. Então, é importante a gente falar sobre orientação sexual, sobre gênero e sobre PCDs, né? Porque eles enxergam o mundo de uma forma diferente. Eles vivem de uma Eles forma vivem diferente. de uma forma diferente. Dá mais trabalho? Claro que dá, porque você conhecer o seu cliente, você interagir com o seu cliente, estar preocupado em entregar valor, é muito mais difícil do que você simplesmente pegar um produto da prateleira e entregar para ele. Agora, é pelo caminho mais fácil que a gente se destaca e a gente lidera o mercado? Não. Por isso que chama trabalho, né? Chama trabalho por conta Adorei. disso. Mas é um trabalho que é prazeroso, porque a gente entende que a gente está tendo impacto positivo no mundo, não apenas financeiro. Financeiro é super importante para ser sustentável e aumentar este impacto. Mas se a gente souber que com o nosso trabalho tem um impacto maior e positivo, putz, é muito gratificante na hora de deitar e colocar a cabeça no travesseiro. É a regrinha básica, né? Eu fiz o meu melhor. Né? Eu fiz o meu melhor. Quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, essa é a minha pergunta. Que demorei muito para aprender ela, porque eu sempre estava tentando comparar. Né? Será que eu fiz melhor que o Léo? Será que eu fiz melhor que o João? Ou que a Ana? Né? Porque o meu entendimento de propósito é essa intersecção entre objetivos individuais e objetivos de negócio, né? Então, de fato, você levantar todo dia para ir trabalhar, dedicar muitas horas do dia, que às vezes a gente passa mais tempo do que com família, etc. É justamente aquilo que tem que fazer sentido, né? Assim, a palavra sentido é muito forte. Pra gente se orgulhar quando a gente olha para trás e todas as horas, tempos e dias dedicados. Então, é super importante ter essa integração entre objetivos de empresa, mas também objetivos de pessoas, né?
E essa multidisciplinaridade, multirracial, multigêneros, né? Ela não pode ser só discurso, Não. né? Não pode ser a cota da cota. Ela tem que ser real, porque senão tu vai ter um monte de CPFs infelizes dentro de um CNPJ só para dizer que tu tem quantidade X de cota, né? E até para essas pessoas se sentirem valorizadas, né? Então isso é muito importante, assim. Mas posso afirmar e posso garantir, quem quiser tiver dúvida pode entrar em contato comigo, mas as empresas mais inovadoras, as empresas que estão em ranking, né, de liderança no mercado, são empresas que estão atuando dessa forma. E sim, a gente vai aprender. A gente não sabe tudo. A gente não teve talvez uma educação que nos mostrasse como tratar, como lidar, mas é uma responsabilidade nossa aprender, né? Como as pessoas gostam de ser chamadas, porque negócio, trabalhar, se relaciona com isso, com pessoas. E é da natureza humana a gente ser diferente. Então não tem como ficar Único. tratando todas as pessoas de uma forma igual. Então, quer ser bom em negócio, um bom empresário, um bom profissional? Entenda pessoas, né? E trate as pessoas da forma Que elas correta. desejam ser tratadas, Isso aí. né? Gente, assim, ó, foi uma aula incrível. Léo, nosso tempo, né? Eu ficaria 2 horas, 3, baixa o chopp aqui e a gente continuaria conversando. Mas eu quero te entregar as câmeras do Resolvendo Dilemas para aquela mensagem impactante final que só você sabe. Boa. Acho que eu trago uma postura e um comportamento super exigido nos dias de hoje, que é antifragilidade. Eu não gosto mais nem da palavra resiliência, né? Acho que a gente precisa se transformar a cada queda, a cada crise, a cada experiência que a gente tem no nosso dia, que aí de fato traz uma atuação de aprendizagem contínua, né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo mais complexo, é um mundo mais em mudança. Mas a gente pode deixar ele não ser chato, né? Ser mais agradável, ser mais positivo. E a gente tem que passar a aprender, a viver e construir um futuro e um mundo cada vez melhor. Então acho que, seja no trabalho, em casa, na rua, indo no supermercado, a gente sempre tem todo dia a chance de ter um bom impacto na vida. Então, se você vai abrir uma empresa, se você tem uma empresa, se você é um gestor, se você é um profissional, você está tendo a oportunidade de impactar a vida de muitas pessoas de forma positiva. Quando eu falo de inovação, eu não estou falando só de ter ideias, de aplicar tecnologia. Eu estou falando de ter resultado positivo. E para as pessoas. Porque a gente não trabalha para máquina, a gente não trabalha para dinheiro, a gente sempre trabalha para pessoas. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Aula linda. Obrigado.